Quem quer receber um presente da parte do Senhor esta noite, faz assim com a mão. Então vamos orar esta primeira parte. Nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. E agora é um presente para nós. A palavra dele que fala conosco, nos ensina, nos ajuda a conseguir andar nesta batalha. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esta primeira parte que entregamos a Ti. Ó Pai, agora com muita atenção, Senhor, não ficaremos dispersos, mas atento à Tua palavra, Senhor. Fala sobre a vida de cada um, sobre o coração de cada um, porque todos nós, Senhor, temos fome e sede de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, estaremos atentos à Tua palavra. E uma forte salva de palmas ao Senhor. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a Bíblia em Atos capítulo 1. Glória a Deus. Voltamos com os cultos nesse formato, né? Os grupos pequenos não deixavam de ser culto, né? Nós também estávamos cultuando, mas aguardamos, né? As autoridades, e foi liberado assim, com todos os cuidados. Nós fizemos um culto de manhã, que talvez você não veja alguém aqui agora à noite, porque ele já veio de manhã, né? E agora à noite nós podemos estar na casa do Senhor também, adorando, engrandecendo ao Senhor. E assim estamos falando sobre milagres ainda, né? O ano de 2020 todo nós vamos meditar sobre milagres, e essa semana o Senhor nos dá mais uma temática em cima desse texto que nós vamos ler, Atos capítulo 1. Quem for achando vai dando glória a Deus. Nós vamos ler até o verso 11. Atos 1, do 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, Jesus foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Podeis assentar, glorificando ao Senhor. Esta é a palavra para nós nessa noite. Agora, precisamos ter cuidados para receber milagres. Algumas temáticas que nós vamos apresentar para os irmãos e assim pregar aqui no domingo, ministrar, começando a semana agora, iniciando hoje a semana 26 do ano de 2020.
né, nós teremos algumas temáticas que precisamos gravar e assim guardar essa palavra para ter algumas vigilâncias, alguns cuidados para recebermos do Senhor o milagre, né? E essa semana nós vamos falar o perigo das distrações. Nós vivemos um mundo que tem muita gente distraída e às vezes dentro da igreja as pessoas estão distraídas. Como o irmão Ricardo falou, pessoas às vezes vêm para a igreja, né, com tanto sono, e às vezes sono espiritual, né, só o sono da carne, e ele capota na cadeira, né? E às vezes fala, estou meditando, né? Mas na verdade está dormindo. E às vezes dormindo um sono espiritual, esse é o pior, né? Então, além do sono, temos a falta de vigilância de muita gente. E esse tema, esse texto, né? E esse tema também, o texto escolhido, e assim como a ministração, o estudo, foi escrito há mais de um ano atrás. E parece que o Espírito Santo, parece não, o Espírito sabia que nós passaríamos por essa pandemia. Porque o mesmo contexto político aqui parece que estava envolvendo os discípulos. Eles estavam preocupados. Tinha uma distração ali, né? E nós lemos aqui. Chegaram para Jesus, mesmo depois de Jesus ter dado, né, ensinado, né, Lucas, que escreve Atos, é o médico Lucas, o médico amado, né, que escreve o Evangelho de Lucas, mas também escreve o livro de Atos. Ele fala que ele, no livro anterior, ele falou e escreveu tudo o que Jesus, né, começou a fazer e a ensinar. Por isso que Jesus é diferente daqueles religiosos da época. Jesus fazia, ensinava, né? Os religiosos, muitos deles ensinavam, mas não faziam, né? E aí o negócio complica, porque Jesus estava falando para os discípulos: vocês precisam ser diferentes, vocês precisam ensinar e fazer o que vocês ensinam. E aí, trazendo para nós vemos discípulos distraídos, porque Jesus começou a fazer e ensinar. Lucas fala disso daqui em Atos, né? E quem não sabe, aqui começa, né, a igreja está iniciando aqui, né, a igreja de uma maneira agora que Jesus vai ser ascendido aos céus, Jesus vai ser, né, vai subir aos céus e vai assentar à direita de Deus Pai e vai enviar o Consolador. Jesus mesmo diz: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, né? Então Jesus voltou para nós e Jesus está aqui, amém, através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Jesus está no nosso meio, nós podemos glorificar, nós podemos crer, nós podemos ouvir a tua voz. Não vemos, nem precisamos ver, senão não seria fé, mas nós cremos que Ele está aqui. Se você crê, dá uma glória a Deus aí. Então, aqui é o último encontro de Jesus com os discípulos, depois da ressurreição. O último encontro, né? E antes de subir aos céus, diante dos seus olhos. Jesus vai subir diante dos olhos deles, todos, dos 11 que estavam ali, e de algumas mulheres que acompanhavam e também mantinham aquele ministério que iniciava a igreja. Mas nós notamos as distrações dos discípulos aqui, né? No verso 6, se você vê na sua Bíblia aí, talvez a tradução seja diferente, mas a minha tradução aqui é NVI, diz que eles olhavam, né? O verso 6, estavam reunidos e perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar a Israel? Israel era a terra, era o mundo em que eles estavam vivendo ali. E eles, a primeira distração que nós vemos aqui nesse texto dos discípulos, é que eles estavam olhando para as questões políticas de Israel. Israel era dominado por Roma, os romanos dominavam, né? Roma era aquela que dominava o mundo na época. E eles pagavam impostos para Roma. Eles eram, né, como se fossem escravos. E os judeus perguntam para Jesus: Jesus, a gente quer que o Senhor levante alguém, ou cadê o Messias? Cadê aquele que ia restaurar, né? Cadê esse homem que vai dar um jeito nisso, né? Que vai vai tirar Roma do poder e vai governar Israel, que é a nação escolhida, né? Então eles estavam com seus olhos não
na coisa certa, estavam com seus olhos na terra, estavam com seus olhos nas coisas terrenas, na política. Nós vemos isso nos dias de hoje. Muitas pessoas estão com seus olhos, né, na pandemia, na política, né? E se tem uma coisa que mata muito mais do que pandemias, do que pragas, é o medo. Diga para o seu irmão, o medo mata mais. O medo mata mais do que qualquer pandemia, irmãos. A doença do século hoje são doenças psicossomáticas que atuam na mente e na alma, que médico nenhum consegue, né, entender ou dar um remédio para a cura. E o medo é que faz isso. O medo. Graças a Deus, porque os irmãos, né, tiveram cuidado, a vigilância, mas não tiveram medo. Não deixaram de congregar, não deixaram de orar, não deixaram de buscar ao Senhor, não deixaram a comunhão, mesmo sem abraço, sem beijo, sem aperto de mão muitas vezes, mas não deixaram de vir à igreja para louvar, adorar, porque o medo foi lançado fora. Por quem? Pelo perfeito amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Se você sentiu aquele medo terrível, grande da pandemia, comece a rever a sua salvação. Comece a rever como você está, onde estão seus olhos. Os olhos dos discípulos não estavam na coisa principal, que era a missão que Jesus deu. Os olhos estavam na terra. Os olhos estavam nas questões políticas daquela época. Nós vemos aí, tem jornais que, irmãos, que é a política começando e política terminando, só fala disso. Ele só quer falar de política, quer fazer política. E a gente tem que tomar cuidado até para assistir essas tranqueiras, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a internet, com o celular, né? Então os nossos olhos são entradas importantes. Eles olhavam para as questões políticas de Israel, né? E o versículo 9 e o versículo 10 também mostra uma outra distração. Então a primeira distração deles, eles olhavam para a terra. Eles olhavam para as questões políticas, né? Eles estavam preocupados. Você está vendo aí no noticiário, muita gente preocupada. Eu sou da esquerda, eu sou da direita. Nós não somos, nós somos a igreja, nós somos do céu, amém? Nós somos do céu, nós não somos de esquerda nem de direita, nós somos do céu, a nossa pátria está no céu. Nós somos a igreja que está pregando o evangelho na terra, que está de passagem na terra. Então nós não temos que ficar, né, presos a isso, olhando para isso, focados nisso. E aí temos que tomar cuidado com essa distração. A segunda distração está no versículo 9 e 10, que eles olhavam para o céu, devido ao vislumbre causado pela ascensão de Jesus. Olha o versículo 9 e 10. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, olha aí, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu, Jesus subiu, né, de uma forma tremenda, à vista deles, mas eles ficavam assim, olhando para cima. Aí o versículo 10, e eles ficaram com os olhos fixos. O foco deles agora era as coisas, né, da religião. Eles estavam focados, né, no céu, no sentido não no céu da salvação. Eles estavam focados, né, com os olhos sem olhar para a missão, porque a missão é o principal. Jesus já tinha dado a missão, né? E aí eles falam, enquanto eles olhavam, né, eles estavam com seus olhos fixos, presta atenção no olhar. E aí eu pergunto para os irmãos, onde estão os seus olhos? Tem gente que vem para a igreja, mas os olhos deles estão, né, longe. E não presta atenção. E quando eu falo de olhos, estou falando de olhos espirituais. Onde estão os seus ouvidos? Nós falamos algumas semanas atrás de dar ouvidos, né? Mas aqui fala do olhar. Os olhos estavam fixos no céu agora, né? Enquanto Jesus subia. De repente, agora os anjos, 2 homens vestidos de branco, repreendem eles, né? Os anjos repreendem pelo olhar celestial. Jesus repreendeu eles pelo olhar terreno, né? Então aprendemos que a nossa atenção precisa estar focada na missão. Amém? Na missão. Você tem uma missão. Pergunta para o seu irmão, onde está o seu foco?
Tem muita gente focada em coisa errada, né? Mas os discípulos estavam focados em coisas lícitas, mas era errado. Política terrena, né? As visões espirituais da religião, da religiosidade, olhando para o céu numa, né, uma comparação. Então aprendemos aqui que a nossa atenção precisa estar focada na missão que recebemos, né? E não nos preocuparmos com o que está acontecendo no sistema político. A gente não tem que ficar se preocupando com o político deste mundo. Não é se alienar-se, falar, eu não voto, eu não oro por eles. Não. É não ficar se preocupando. Os discípulos estavam preocupados com as questões políticas, terrenas. E aí focaram na coisa errada, porque Jesus já havia falado para eles, olha, é a missão de vocês. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vir sobre vocês. É a missão que vai dar todo sentido. Mas para vocês cumprirem a missão, vocês precisam estar focados nela. Onde está o seu foco? Agora não é mais os discípulos, é nós. É você, sou eu, somos nós, né? Precisamos estar focados na missão e precisamos, né? Para isso eu falei de manhã e volto a falar aqui para os irmãos de reverência. Reverência é muito mais do que estar sentado sem levantar para tomar água, chegar atrasado, isso também, chegar cedo, né? Chegar no horário, chegar antes, é muito mais do que isso. Reverência é saber o seu lugar, ocupar aquele lugar, e aí sim cumprir a missão. O mais importante é a missão, mas saber o seu lugar também é importante. E ocupar ele é importante. Você vai ver muita gente irreverente querendo o lugar do outro. E quando eu falo disso, eu não estou falando só de igreja. Eu estou falando de família. Estou falando de trabalho, né? Estou falando de ministério, de igreja também. E aí, nos nossos convívios do dia a dia, né? Por exemplo, o irreverente filho, ele quer ser o pai ou a mãe, né? Se eu fosse meu pai, o filho fala. Aí a filha, se eu fosse minha mãe. Ele quer o lugar do outro, isso é irreverente. Cada um tem o seu lugar, né? E precisa ocupá-lo. E precisa cumprir a missão. O empregado irreverente, ele vai dizer, se eu fosse o patrão. Olha aí, né? Ou vice-versa, né? É difícil, mas às vezes o patrão fala, se eu fosse empregado, eu faria melhor. Querendo o lugar do outro. O irreverente está sempre assim, o irreverente, né? Na igreja também, se eu fosse esse pastor, se eu fosse esse irmão, esse obreiro, se eu fosse. E a gente fica com esse se eu fosse, está amarrado em nome de Jesus, isso é o irreverente. Agora o reverente, ele sabe o seu lugar, ele ocupa aquele lugar e cumpre a sua missão. Sua missão de pai, sua missão de esposo, de marido, sua missão de esposa, sua missão de filho ou de filha, sua missão de patrão ou de empregado, de pastor, né, ou de ovelha, ou de obreiro, seja o que for, nós temos uma missão, mas parece não, os discípulos estavam focados em outras coisas, menos na missão, né, porque estavam irreverentes, não estavam nem aí, como eles também já tinham passado por isso, no texto que foi lido no começo do culto, que eles estavam dormindo lá no jardim do Getsêmani. Jesus chamou os três para orar, Pedro, Tiago e João, mas eles não conseguiram falar nem duas frases, eles dormiram enquanto Jesus até suava gotas de sangue, né? Então, para cumprir missão precisa de reverência, né? Nós podemos nos posicionar e precisamos nos posicionar como o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo, esse é o maior exemplo. Nos posicionar como Ele. Primeira coisa que Jesus fala para nós é o lugar. O lugar é importante. Seja a sua família, seja o trabalho, igreja ou outros, o lugar é importante. Você vai ver muitos crentes sem paradeiro. Um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia está na outra, está correndo atrás de campanha, né? Lugar, família também. Um dia está aqui casado, aqui, outro dia, não, isso está no mundo aí, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Já não quero mais esse homem, não quero mais essa mulher, separa, né? Por quê?
irreverência, não está focado na missão, está dissolvendo a família, né? Filhos também, indo embora de casa, não querendo respeitar ou assim também se submeter aos pais. No trabalho, mesma coisa, né? Não tem paradeiro, não tem aliança. Um dia estão aqui, outro dia não estão mais, né? Não param. E na igreja e nos outros, mesma coisa. Então o lugar é importante. Segunda coisa é a posição. A posição que você está. Então, saber o seu lugar, e aí tem que ter a posição. Você vai ver vários textos da Bíblia falando, tomai posição, estar em pé, ficar firmes. Eles estavam em posição, depois em Atos 2. Estavam todos, aproximadamente 120 pessoas, sentados, dizendo, Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Como na semana passada nós ministramos, 50 dias esperando aquilo ali. Chegando ao dia de Pentecostes. Não sabiam que era 50. Se fosse 100, 200, esperariam também. Se fosse uma hora, mas eles estavam no lugar certo, na hora certa e na posição certa. E nós, como nós estamos na família? Você que é filho, você que é pai, você que é esposo, você que é esposa, como você está na igreja, você que é um obreiro, você que é, né, uma ovelha, eu como pastor, preciso estar assumindo essa posição. E a terceira coisa, é o principal, é cumprir a missão, propósito. Ninguém vai cumprir missão se não estiver ocupando o lugar. Primeiro, sabendo o lugar que Deus te colocou no corpo. Deus colocou cada um no corpo como Ele quis. E nós falamos isso semana passada na Santa Ceia. Então, o mais importante é a missão, o alvo. A missão que vamos cumprindo vai beneficiar não só nós, mas aqueles que estão à nossa volta. Seja na família, seja no trabalho, seja na igreja. O importante é a missão. Os discípulos irreverentes, os discípulos estavam aqui focados nas coisas terrenas, focados na política, focados em coisas que não competia a eles naquele momento estar falando sobre isso. E Jesus dá uma lapada neles. No versículo 7 diz assim, não lhes compete saber. É como se Jesus falasse, vocês não têm nada a ver com isso. Vocês precisam estar focados na missão. 3 anos e meio eles estavam com Jesus. Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha passado 40 dias, ali, indo e voltando, ensinando, aparecendo. Jesus apareceu 11 vezes nesses 40 dias. E essa aqui é a 11ª. E aí ele dá uma lapada. Vocês não têm nada a ver com isso. Não te compete saber tempo, data, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, cumprir missão é o mais importante. Jesus é o maior exemplo. Jesus foi bem sucedido, na sua missão, porque o maior reverente é Jesus. Ocupou o seu lugar, mesmo sendo cruz. Mesmo sendo a cruz. Jesus disse, é o meu lugar. Eu vou. Se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Eu vou. É o meu lugar. Vou assumir. Vou cumprir a missão. Amém? Então Jesus é o maior exemplo. Ele ocupou, assumiu o lugar, a posição e cumpriu a missão. Seja a cruz ou seja a ressurreição, mesma coisa. Agora ele está ressuscitado, está falando com os discípulos, é o último dia dele com os discípulos, naquela igreja que ele instituiu, na igreja que ele começou. E Atos dos Apóstolos, nós podemos falar também que são atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que usa os apóstolos para fazer e cumprir a missão. Mas aqui no capítulo 1 parece que eles estão perdidos. Parece que eles estão distraídos. E como é fácil se distrair. Agora não é mais eles, agora é nós, irmãos. Como é fácil se distrair. Nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado com as distrações. O perigo. Há um perigo aí, que é o tema, Jesus é reverente, ele cumpre, ele ocupa, ele sabe, ocupa e cumpre a missão. Já os discípulos estão no lugar, mas precisam tomar cuidado com esse perigo
das distrações. Você também está no lugar certo, seja na família, no trabalho ou na igreja. Talvez esteja. Se não está, hoje é o dia de se colocar no lugar. Você faz parte do corpo de Cristo. Mas agora precisa também tomar muito cuidado com as distrações. É um perigo. O objetivo é sempre a missão, mas precisa do lugar. Precisa tomar posição, saber e ocupar, né? Mas o mais importante é a missão, seja em qualquer área da nossa vida, família, trabalho, igreja, escola também, né? Então, pessoas que se prendem ao lugar pelo lugar também estão errando, né? Oposição pela posição vão fracassar. Ah, se não for na igreja, eu não oro. É o lugar pelo lugar. Você tem que orar também na sua casa. A igreja faz parte do nosso devocional. Hebreus 10, 25, não deixe, é um mandamento de congregar, mas a igreja, agora até nessa pandemia, nós estamos aí, quinta, domingo, e segunda, e terça, quarta, e sexta, e sábado, irmãos. Não é o lugar pelo lugar. Nós precisamos tirar o dízimo, não só do dinheiro, mas do nosso tempo para Deus. Né? E aí nós começamos a ver que pessoas que se prendem, né, ao lugar pelo lugar, oposição pela posição, vão fracassar, não vão ver milagres. Mas cumprir a missão deve ser o nosso alvo principal. Né? Foi de Jesus, foi dos apóstolos, mesmo aqui no começo eles estavam focados em coisas erradas, focados em coisas que não eram para estar focados. E é o nosso também. É o nosso, a nossa papel como igreja é cumprir a missão. Não é fácil cumprir missão. Diga para o seu irmão, não é fácil cumprir missão, irmão. Pai, né? Imagine o pai, e de filho adolescente ainda, que está em transformações, ou derrubando tudo, né? Porque o corpo cresceu, mas os braços não foi ainda. Então derruba mesmo. E a gente precisa entender, né? O pai, missões de pai, não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, né? Não é fácil cumprir missão. Não é fácil ser filho. Filho também não é fácil. A gente tem que obedecer, tem que honrar, tem que, né, não por pressão, mas por prazer. Não é fácil ser pastor também. Pensa que pastor é fácil? É bucha, né? E a gente sabe que estamos aí numa posição de nobreza como igreja, pastoreio, né? Mas não é fácil também, né? Não é fácil ser um governante, né? Então a gente fica falando, se eu fosse, mas aí quando se for colocado ali, aí que vai sentir a pressão, né? Então a gente não tem que ficar querendo, né, o lugar de ninguém, né? Não é fácil cumprir missão. E ainda tem pessoas, né? Tem perigos das distrações, que é o tema dessa semana. Existe uma distração, que o irmão Ricardo falou, e eu falei já também, a sonolência. Eu marquei um texto aqui, não precisa abrir, Atos 20, verso 9. Um jovem chamado Eutico. Paulo estava pregando, e o Eutico estava sentado numa janela, num lugar alto. Imagina o Paulo pregando, falando as coisas do reino de Deus, como é a missão dos discípulos aqui, que eles tinham que estar focados, né? Mas Paulo já estava focado lá e falando. O Eutico, sentado na janela, adormeceu. E aparentemente tinha um sono espiritual nele, porque ele cai da janela e morre, né? Estava sentado lá, adormeceu, foi vencido pelo sono, né? Caiu da janela, morreu. Paulo, o pessoal se muvucou lá, se aglomerou. Paulo colocou as mãos, através do poder de Deus, ressuscitou o jovem. Mas ele estava, né, com uma distração, que era a sonolência, né, num culto público lá já, né? Os discípulos também, Mateus 26, 40, já foi lido aqui no começo. Por que dormiram? Porque não estavam nem aí.
assim acontece com todos aqueles que não cuidam da sua devoção a Deus. Você precisa cultivar isso, reverência. Saber lugar, ocupar o lugar e cumprir a missão, tem que cultivar. É igual uma planta que você rega, né? Aduba, poda, vai de novo, todos os dias, reverente hoje, amanhã de novo, e assim vai. Tem que cultivar, né? E assim a nossa vida também, o nosso devocional, no nosso dia a dia. Então, a sonolência é uma delas. A falta de vigilância também para os mandamentos do Senhor, né? É outra distração. E nós vemos aqui, os discípulos não estão vigiando, porque Jesus está ensinando, falando para eles, olha, né? Ele se apresenta para eles com muitas provas indiscutíveis. Aí, quando comia com eles, está comendo com eles, lembrando eles nos 40 dias. Né? Nesses 40 dias, Jesus aparece 11 vezes. Né? E aí eles estão com essa distração, a falta de vigilância. Então, precisamos também tomar cuidado com a falta de vigilância. E é só vigiar? Não, orar também. Tem pessoas que estão falando, eu estou vigiando. Estou indo para o supermercado, estou indo trabalhar, estou indo para as lojas, mas não estou indo para a igreja. Porque a igreja é o lugar que eles estão achando que o vírus está espalhado dentro da igreja, irmão. Está amarrado em nome de Jesus, né? Porque o medo mata as pessoas. Né? E se a pessoa está podendo sair para ir no supermercado, para ir trabalhar, para ir na farmácia, ela pode também vir à igreja. Nós falamos sempre isso, né? Mas devemos tomar cuidado com essa distração, a falta de vigilância. Pessoas distraídas que não possuem atitude de vigilância tornam-se escravas do diabo, marionetes. O diabo faz deles marionetes, escravos. Né? Ele as manipula segundo a sua vontade. Então nós também temos uma missão como igreja, assim como os discípulos. Agora não é mais os discípulos, amém? Somos nós. Amém? É você, sou eu. Nós temos uma missão, uma incumbência de evangelizar os crentes, evangelizar os não crentes e edificar aqueles que já estão e são crentes. Edificar os crentes e evangelizar os não crentes. Para isso precisamos vencer distrações. Não adianta você estar distraído e achando que está edificando alguém. Não está. Está enganando a si mesmo. O diabo faz, né, dessa pessoa uma marionete, manipula. Né? Então, a missão da igreja, evangelizar os não crentes e edificar os crentes. Essa é a nossa missão. Ah, mas eu estou evangelizando, mas não está ajudando a edificar? Como? Mas eu não... Com seu testemunho. Recebereis poder. Lembra? Atos 1:8 aí. Receberão poder a descer o Espírito Santo sobre vocês e serão minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de Jesus. Amém? Nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo pela fé. Nós somos a igreja de Cristo. Né? Então temos que ser sóbrios, equilibrados. Estavam focados na terra, nas questões políticas. Errado. Focados no céu, né? Nas visões espirituais demasiadamente religiosos. Errado também. Porque eles estavam olhando para cima, os anjos, ó, vai fazer a obra, não é do jeito que vocês querem, não é na hora de vocês. Vocês não ouviram, acabaram de falar, vocês vão receber poder, os anjos também, os 2 anjos de branco, dão uma lapada neles. O que nós precisamos é de foco. Foco. Pessoa sem foco, irmãos, não vai cumprir missão. Pessoa sem foco é igual quando escurece tudo e você leva bordoada, não sabe de onde está vindo. Né? Quem já brigou no escuro aqui? Você não sabe quem está te batendo. Na escola, né, quando a gente estudava, às vezes, eu já era da igreja, mas às vezes tinha uns engraçadinhos lá que desligavam o disjuntor da escola. Era burdoada para todo lado, a gente não sabia de quem estava apanhando. Se a gente batia ou se a gente apanhava, segundo o colegial. Né?
Meu Deus, só Deus para guardar. Um dia nós estudávamos no Jardim Universo, era uma escola de 3 andares, Laurinda, e voou uma cadeira lá no pátio, no escuro. O menino levou uma cadeirada, ficou na cadeira de roda. Olha aí, né? Como pessoas sem... Imagine, eu comecei a comparar isso a pessoa sem foco. Pessoa sem foco, apanhando no escuro, está apanhando, não sabe de onde está vindo. Né? Sem foco, sem visão. Então, focar na missão. Qual que é a nossa missão como igreja? Qual é a nossa missão na família? Qual é a nossa missão no trabalho? Mas a nossa maior missão, e essa precisa ser lembrada aqui, porque Jesus, os anjos dizem assim, olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai voltar da mesma maneira. A nossa maior missão é a eternidade com Jesus. Certeza da nossa salvação, missão, focados na eternidade. Como estamos? E aí nós não vamos chegar lá se estivermos tratando a fé em Jesus de qualquer maneira. A fé, essa fé que nos faz congregar, essa fé que nos faz orar, essa fé que nos faz cumprir a missão na família, na igreja, no trabalho, faz-nos devocionais ao Senhor. Como você está tratando a fé em Jesus Cristo? Como você trata a fé? Algo banal? Ah, Jesus não está lá, não estou vendo. Jesus aparece, irmãos, depois da ressurreição, 11 vezes para os discípulos, né? E se você contar, dá 11 vezes. Alguns falam que foi 17, mas não dá para achar essas outras 6, né? Jesus aparece para as mulheres naquele domingo da ressurreição. Jesus aparece para os discípulos dentro daquela casa. Jesus aparece para os 2 lá no caminho de Emaús. Fala, volta para Jerusalém, é lá, né? Jesus aparece para os discípulos na casa, atravessa uma parede, eles estão com medo, estão trancados numa casa, estão com as portas fechadas, Jesus já está ressuscitado, Jesus atravessa a parede e diz, paz estejam convosco. E eles parecem que estão atônitos, com medo, perplexo, dentro da casa, acomodado, que Jesus fala de novo, paz estejam convosco. Aí ele fala, né? Vocês precisam ficar na cidade, não saiam daqui. Eu já encontrei 2 lá indo para Emaús, já estão voltando para cá, para Jerusalém. É aqui, e é aqui que eu vou derramar o meu espírito, é daqui que vai começar, é daqui, fiquem aqui. E aí Jesus sai de novo. Passa mais uma semana, alguns dias, né? Jesus sai, chega o Tomé que foi comprar as coisas. Tomé chega, o Pedro, os demais apóstolos falam, Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé diz assim, não acredito, só se eu ver Ele. Passa-se alguns dias, né? Não se sabe quantos dias, Jesus atravessa de novo a parede, Tomé está lá. Tomé, pode tocar, não foi você que falou? Porque Jesus agora não está mais num corpo limitado. Tomé se rende, se ajoelha, fala, Deus meu e Rei meu. Aí ele diz assim, porque me viste e creste, Tomé, mas bem-aventurado. Olha a nossa fé aí, olha a sua fé aí. Mas bem-aventurado, agora é você, sou eu, os que não viram e creram. Você não viu Jesus em carne, em corpo, mas você crê, amém? Você crê, você é igreja, você crê. Então como você está tratando a fé? A missão agora, o foco na eternidade também. Se estamos focados na eternidade, não vivemos de qualquer maneira aqui. Não vivemos de qualquer jeito aqui. Não vivemos querendo o lugar do outro, ou não assumindo o nosso papel, a nossa missão, a nossa posição. Não vivemos, né, longe, fugindo de missões. Então o perigo que temos com as distrações, né, nós temos que ter esse cuidado. No meio do caminho, cuidado para não ficar distraídos. Quando eu e minha mãe, nós fomos para a igreja, tinha aquela caixinha de promessa, nós mudamos de César para Brás Cubas, eu tinha 12 anos, e nós tínhamos 9 irmãos, metade acompanhou minha mãe, metade não, né? A metade foi para a igreja, os menores, e eu era do meio, então foi eu mesmo, e aí mais 4, e ficou 4 longe. Aceitaram Jesus, mas não seguiram no primeiro momento. E minha mãe, irmãos, toda vez que pegava aquela caixinha de promessa, puxava, lembrai-vos da mulher de Ló.
Aí no outro dia pegava de novo, lembrai-vos da mulher de Ló. Né? Então nós começamos a ver que a mulher de Ló, por quê? A mulher de Ló olhou para trás, ela ficou distraída com as coisas que deixou lá, as riquezas dela, né? Ficou distraída porque a mulher de Ló, né? Ló era muito rico ali. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ló tinha coisas lá, riquezas, honra, que Deus deu para ele ali em Sodoma e Gomorra, mas Deus falou, vou destruir a cidade. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí a gente fala, mãe, mas a senhora quer voltar atrás? Não, porque não é hora de voltar ainda a morar lá, né? Nós tínhamos uma casa em César, morávamos com a nossa avó, depois de 6 anos a gente voltou. Mas, o que eu quero dizer com isso? As distrações são perigosas, né? No meio do caminho, tem pessoas ficando no meio do caminho. Nós estamos vendo por aí, e às vezes no nosso convívio do dia a dia, pessoas ficando no caminho, distraído com outras coisas. Jesus, ele apareceu 11 vezes, né, ressuscitado, 40 dias, né, após a ressurreição, e aí ele sobe aos céus aqui nesse texto. E todos sobe, mas aí os anjos falam, olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Do mesmo jeito que vocês viram, ele vai voltar a buscar a sua igreja. Né? E todos nós, todos, sem exceção, todos compareceremos diante dele. Compareceremos diante dele para o julgamento. Então, reveja como você está tratando a sua fé, porque a eternidade está aí. O nosso foco tem que estar na missão da eternidade da igreja, não só a nossa vida, mas quantas pessoas estão morrendo no nosso convívio, nesses que eu falei, e assim por diante, e indo para o inferno. O medo está matando muito mais do que qualquer coisa. E a igreja tem que se posicionar para pregar o evangelho. A igreja, olha aí, missões, nós vimos Paraguai, Argentina, Brasil, né? Hoje que era para vir os paraguaios, né? Não chegou, lá com o irmão João. Mas, olha aí, a missão da igreja, irmãos. Nós temos uma missão. Nossa igreja é uma igreja missionária, todo terceiro domingo, né? Nós ofertamos a missões, contribuímos para missões, oramos por missões. Essa semana nós temos uma agenda a apacentar e todo domingo eu mando foto para os irmãos. Essa semana a gente vai orar pela Turquia, um país difícil do mundo. Né? Então precisamos de foco. Jesus está tratando com os 11 discípulos aqui. Jesus está tratando sobre foco de vida, sobre missões, missão, né? A missão. E aí, perigo de distrações. E temos que agora olhar não para os discípulos, mas para a nossa vida. Jesus chamou a atenção deles porque o foco deles estava errado. E aí eu pergunto de novo, onde está o seu foco? Onde está o seu foco? Esses discípulos passaram, agora somos nós. Precisamos de foco na vida. Senão você vai viver como aquele que apanha no escuro. Leva a bordoada, não sabe de quem veio, de onde veio. Né? E a igreja. Bata no peito e diga, eu sou a igreja. Nós estamos aqui como igreja para fazer só aquilo que a igreja pode fazer. Isaías 61. O Espírito do Senhor me ungiu para pregoar as boas novas, para libertar os cativos. Amém? Você é igreja, você foi enviado nesta missão para libertar os cativos e oprimidos de Satanás, para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia do Senhor que está chegando. Não é só a sua eternidade que está em jogo. Muita gente que você está vendo na rua, está ouvindo, precisa do seu testemunho cristão. Não é só falar. Eu vou lá falar. Se você não der o testemunho, nem sai, nem dá o primeiro passo. Porque Jesus, o que Lucas escreve aqui em Atos? Né? De tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Se você não faz, você não pode ensinar. Se você tem brechas na sua vida, você precisa consertar para fazer. Você é a igreja. Amém? Discípulos passar, agora somos nós, igreja. Né? Igreja. Eu e você
para fazer aquilo que a igreja pode fazer, libertar a alma das pessoas do medo. Todas essas políticas, nós vemos aqui os discípulos também encucados, focados ali, todas, seja a nazista, a monarquia, né, a ditadura, seja o que for, tudo isso vai acabar, não tem que estar focado nisso, tudo isso vai passar. Mas a palavra de Deus, o reino de Deus permanece para sempre. Tudo isso passa, as políticas vão passar, irmãos, mas o reino de Deus vai permanecer. E o que o apóstolo Paulo fala lá do reino de Deus? Ele não é coisas palpáveis, nem comida, nem bebida. O reino de Deus é justiça, né? Nós temos que levar justiça para essas pessoas, mas a começar em nós, paz para essas pessoas, começar em nós, e alegria no Espírito Santo. Reino de Deus. Todas essas políticas vão passar. Todas. Nós não somos de esquerda nem de direita, nós somos do reino de Deus. Nós somos a igreja de Cristo, né? Então, vemos aqui os discípulos distraídos com o que acontece na terra, né? Mas a nossa missão é levar o reino de Deus. Vemos depois, segundo distração, os discípulos distraídos com coisas no céu, religiosos até demais, né? Pessoas que espiritualizam tudo. Eu contei aqui de manhã, vou falar de novo, do crente do chinelo Raider. Alguns antigos sabem isso daí. O camarada espiritualizava tudo. Tudo era demônio, tudo era uma coisa ou outra. Aí até para tomar banho era complicado, porque tinha que tirar a roupa. Queria tomar banho de roupa. Aí tirou a roupa meio desconfiado, ligou o chuveiro, mas quem lembra daquele chinelo Raider? Você molhava ele, a hora que você pisava, aí ele tomou o banho dele, molhou o chinelo, tomou tal. Quando foi sair, pegou a toalha, deu um passo para fora do box, fez. Aí ele, diabo, em nome de Jesus, sai Satanás, aonde você, espiritualizando tudo. Aí deu outro passo, demônio do inferno, você está me atormentando até no banho, espiritualizando as coisas. Tem crente assim, e isso afasta os crentes de Jesus, das missões que precisam ser cumpridas, da missão dele, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja também. Esses aí, muitos já não estão mais nem na igreja mais, já largaram suas famílias, já deixaram o trabalho faz tempo, e eles querem abrir a sua própria igreja. Ou acham que são tão santos que, né? E aí depois ele começou a andar, ele viu que era o chinelo que estava molhado, e não era demônio, coisa nenhuma, né? Espiritualizam tudo. Então, Jesus também, os anjos, no caso, advertem eles para não estarem distraídos com isso. Eles precisam de um equilíbrio. Versículo 11. Por que vocês estão olhando para as alturas? Né? Então, não estamos aqui para estar dando data, o tempo, investigando as coisas. Não, eu preciso investigar, porque não estamos para isso. Nós não estamos para discutir a palavra de Deus, nós estamos para obedecê-la. E pronto, ponto final, né? Tem gente que fica investigando, eles dizem, Senhor, quando vai ser o tempo, a época, né? Não, não é tempo para investigar, é tempo de cumprir a missão, em todas as áreas. O dia do Senhor se aproxima, Ele falou aqui, nós temos que cuidar do nosso testemunho. Qual o seu testemunho como cristão na sua família? Como é que você vai ensinar o outro? Qual o seu testemunho como cristão no trabalho? Qual o seu testemunho como cristão na igreja? Temos que cuidar do nosso testemunho pessoal e levar a salvação aos perdidos. É isso que nós temos que nos preocupar, né? E nos dedicar a nossa atenção. Versículo 8, e eu estou encerrando. Recebereis poder. Olha aí, olha o poder que está sobre nós. Jesus diz, vocês receberão poder, e o poder não é de vocês, o poder é do céu. Verso 8, ó, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas,
testemunhas de Jesus. Quem é testemunha de Jesus, dá glória a Deus. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus diz, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Em Atos, depois no outro capítulo, o poder, o Espírito Santo. O Deus Espírito vem sobre a igreja para nunca mais deixar a igreja. Amém? Então, serão testemunha. O que é isso? Testemunhas. Se falta testemunho, então falta o Espírito Santo. Se o teu testemunho é um testemunho mau, ruim, né? Tenebroso, nessas áreas que eu falei, família, que você tem que cumprir a missão, seja pai, seja filho, seja mãe, seja o que for na sua família. Se o teu testemunho for tenebroso no trabalho, só chega atrasado, só falta, né? Só fala mal, só enrola, tome cuidado. Se o teu testemunho for ruim, como igreja, aí piorou. Porque essa, né? Então, olhe para você. Serão minhas testemunhas. Se não tiver testemunho, não tem Espírito Santo. O foco deles deveria estar na missão, mas não estava. Lógico que depois eles mudam, eles focam na missão. Jesus sobe, os anjos eles ouvem e vão para a missão. E aonde está o nosso foco? Né? Quando você fica lendo notícia ruim, ou vendo isso na internet, né? Não dá aquele abatimento, irmãos, quando a gente fica vendo só notícia ruim? Vendo, ouvindo, né? Não dá aquele abatimento? Então nós não podemos ficar focados nisso. Nós precisamos focar na missão. A missão de igreja, a missão da família, a missão de sermos testemunhas de Jesus. O seu testemunho, em todas essas áreas que eu falei, deve ser um testemunho cristão. Deus está vendo, os demônios também estão loucos vendo, e querem te matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, amém? E hoje tudo isso pode ser mudado na sua vida, basta você crer, basta você orar. Se coloque em pé, você recebe poder de Deus para mudar o seu testemunho, mudar o seu caráter, moldar o seu caráter. Senhor Deus e amado Pai, está aqui, Senhor, uma parte da igreja, a outra parte já veio de manhã e agora nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar pela vida de cada irmão, de cada irmã que veio, Senhor. Oh Deus, e agora, Senhor, focados na missão de vida como igreja, na missão de vida como família, na missão de vida, Senhor, como alguém que está ali trabalhando, Senhor, para glorificar ao Senhor. Nós agora como igreja também que somos, ó Deus, enviados na missão para evangelizar não crentes, para edificar os crentes também com o nosso testemunho de vida. Nós entramos, nós queremos, oh Deus, orar e colocar nas tuas mãos, saber como nós vamos cantar aqui, que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, mas foi o Senhor que ocupou aquele lugar na cruz, ó Pai, que foi lá, assumiu aquele lugar e cumpriu a missão, mas também ocupou o seu lugar de ressurreição e também está ressuscitado e nos enviou para cumprir a nossa missão. Agora está aqui a igreja, Senhor, esses que ouviram a palavra, que precisam, ó Deus, aleluia, da reverência, de saber o seu lugar, ocupar o lugar, a posição e cumprir a sua missão, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja no ministério, seja na escola. Senhor, seja assim, ó Pai, aleluia, dando forças, renova, Pai, para que hoje, a partir de hoje, Senhor, ele e ela venha dar essa atenção, Senhor, não as coisas terrenas, não as coisas, Senhor, da religião apenas, mas, ó Deus, aleluia, a missão de vida que nós temos, aleluia, para a glória de Deus. Senhor, cura, Senhor, molda, continua moldando o caráter de cada um, a parecer com Cristo Jesus, aleluia, para a glória de Deus, para a glória do Senhor, aleluia. Glorifique e exalte onde você está. Você tem uma missão, o Espírito de Deus está sobre você, receberão poder e são testemunhas de Jesus. Que o seu testemunho seja um testemunho de caráter de Cristo, e o seu testemunho seja aquele que vai cumprir a missão em qualquer área da sua vida, em qualquer parte onde você for, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, santo.
Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus. Tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder. Tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior. Diga, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior do que o que está no mundo, bem maior, bem maior. Maior é o que está com você, então não tenha medo, não temas, não temas. Aleluia, as palmas louvam o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, amém. Os irmãos podem sentar. Então não temas.